Olá, tudo bem? Quero dar as boas-vindas a você que vem aqui assistir a nossa primeira aula, no tema de planejamento orçamentário, na aula de Fundamentos do Planejamento Orçamentário na Administração Pública. Eu sou o professor Leonardo Bandeira e vou acompanhar você ao longo dessa jornada. Vamos juntos? Bom, o que nós vamos então discutir aqui nessa temática? Nós vamos falar do planejamento no setor público, entender esse contexto, onde que nós estamos sendo inseridos enquanto temática de estudo, discutir esses conceitos, né, quais são os instrumentos, como que funciona o planejamento no setor público. Vamos discutir também o sistema orçamentário brasileiro, tanto a sua definição, um breve histórico e quais são as peças que compõem esse sistema orçamentário, e também buscar entender o orçamento como instrumento do planejamento. Vamos falar dos princípios orçamentários, do ciclo de planejamento orçamentário e também das leis orçamentárias que compõem todo esse sistema orçamentário brasileiro, buscando ali trazer as definições e os prazos, para ao longo das próximas aulas, dos próximos temas, nós discutirmos isso em maior profundidade. Então, espera-se que ao final deste módulo, né, deste tema, você seja capaz de conhecer o histórico e a relevância do planejamento no setor público, buscando aí relacioná-lo com a eficiência e a transparência na administração, também compreender os princípios orçamentários e sua aplicação no planejamento do setor público, e também explicar o ciclo do planejamento orçamentário, destacando as suas etapas, seus prazos das leis, no contexto do sistema orçamentário brasileiro. Então, vamos juntos aprofundarmos essa temática. Antes de iniciarmos, então, especificamente os temas que nós vamos discutir, me parece ser importante entender o que é, portanto, planejar. Buscando aí um conceito, então, no dicionário Michaelis, nós vamos encontrar essa definição. O que é planejamento? Então, é ato de planejar. Organização de uma tarefa com a utilização de métodos apropriados. É a determinação de ações para atingir as metas estipuladas por uma empresa ou órgão do governo. Tá? Então, o planejamento é o ato de organizar uma tarefa, de determinar ações para se atingir uma determinada meta. No setor público, isso é bem intuitivo e faz parte da vida na gestão pública, né? Quando a gente pensa em planejamento, então, é esse ato de se programar, se organizar, definir ações para, então, atingir as metas que são estabelecidas. Segundo Tony, o planejamento orienta as ações governamentais para desenvolvimento, redução de desigualdades e garantia de direitos. Nós bem sabemos que o setor público existe essencialmente para a prestação de serviços públicos, seja por meio da oferta de bens colocados à disposição da comunidade, seja por meio da oferta de serviços propriamente ditos, e sempre visando os interesses coletivos e atender às necessidades dessa coletividade. Então, o planejamento ele precisa estar orientado no setor público para o atendimento dessas necessidades coletivas, para a oferta de bens e a prestação de serviços públicos. Então, nós estamos adentrando nessa temática, buscando entender como que o setor público se organiza, como que o setor público se planeja para a prestação de serviços públicos, para a oferta de bens que visem sempre os interesses da coletividade, que visem sempre o bem comum. Vamos então buscar entender como que nós podemos perceber e analisar o planejamento no setor público. Bom, a literatura, a teoria vai nos dar aí diferentes visões ou perspectivas sob as quais nós podemos compreender o planejamento público. E nós vamos precisar eleger uma dessas perspectivas para nos aprofundarmos. Bom, eu posso olhar o planejamento no setor público a partir de uma perspectiva histórico-evolutiva, onde eu vou ali me aprofundar e entender como que se deu a trajetória do planejamento do Estado, como que se deu o processo de institucionalização do planejamento orçamentário e entendendo o planejamento a partir de uma ótica histórica e evolutiva. Nós vamos precisar resgatar alguns aspectos históricos para entender como nós nos encontramos hoje enquanto sistema de planejamento brasileiro do setor público,
mas nós não vamos escolher essa perspectiva como uma perspectiva única, né? A gente precisa resgatar para entender o cenário, mas eu poderia olhar o planejamento público também a partir de um olhar histórico-evolutivo, entender qual foi o papel das partes, o papel da comunidade, o papel das instituições e como que o planejamento surgiu, foi desenvolvendo e se consolidando no nosso país. Também podemos olhar o planejamento público a partir de uma ótica normativa e institucional, onde nós passamos a olhar o planejamento sobre uma ótica legal, normativa, né? Entendendo que o planejamento é uma previsão constitucional, que está no ordenamento jurídico brasileiro, que é algo que precisa ser feito e desenvolvido por força de norma, porque as instituições assim colocaram, né, no ordenamento jurídico. Então, eu posso olhar o planejamento também a partir de uma prática que se orienta a partir das normas das instituições. Também posso olhar o planejamento a partir de uma ótica gerencial e técnica administrativa. Quando a gente pensa no contexto da nova gestão pública, que é essa ideia essencialmente de trazer para o setor público as práticas do setor privado, nós podemos olhar então o planejamento como uma técnica, como uma ferramenta de gestão, como um instrumento gerencial de administração. Então, eu posso olhar ele como um planejamento que auxilia a gestão estratégica, né? Nós sabemos que o planejamento estratégico vem essencialmente da área privada e adentra no setor público como também uma ferramenta de gestão. Ou eu posso olhar ainda o planejamento público como um instrumento de participação social, de territorialização, de atender aos interesses das partes em suas regionalidades, em seus territórios. Então, o planejamento público, nesse olhar, ele é visto, então, como um instrumento de articulação federativa e de democratização, onde eu olho o orçamento atendendo aos interesses regionais, eu passo a perceber o orçamento como um instrumento que atende à articulação federativa, né? Nós sabemos que o Estado brasileiro ele é organizado em federações, e também de democratização. O orçamento ele também tem essa perspectiva. Eu poderia ainda olhar o orçamento com um aspecto social, né? Onde a gente entende o orçamento ali como um instrumento de redução de desigualdades, de atendimento aos interesses de minorias, de distribuição de renda, enfim, nós poderíamos também trazer essa perspectiva. E aí eu coloco, não é algo que a teoria traz, as discussões teóricas apresentam, mas é algo que aqui eu trago, né, tendo em vista aí a nova era do desenvolvimento sustentável, as discussões contemporâneas sobre a sustentabilidade no setor público, nós poderíamos olhar também o planejamento público como um instrumento de desenvolvimento sustentável, né? Essa é uma perspectiva que eu trago, porque a gente percebe que o planejamento público ele pode estar articulado, orientado a partir da Agenda 2030, que estabelece ali os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente amplia um olhar do planejamento do setor público para além do crescimento econômico, para além de uma simples previsão de receitas e fixação de despesas. A gente olha para um planejamento público orientado para o desenvolvimento sustentável. Então, existem diversas óticas, perspectivas sobre as quais nós podemos compreender o planejamento público, tá? Então, nós vamos tentar trazer esse olhar a partir dessas diferentes perspectivas, buscando entender que o planejamento público ele é um todo integrado, mas que contempla essas diferentes perspectivas, tá? A nossa disciplina ela vai ser conduzida aqui mais um olhar normativo institucional, onde nós temos as previsões constitucionais em relação ao planejamento público e também aos instrumentos de orçamento, né? Especificamente o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ambos previstos na Constituição Federal de 88. Então, nós vamos conduzir a disciplina a partir de um olhar normativo institucional, mas sempre buscando compreender essas outras perspectivas, como que elas estão presentes na compreensão do planejamento público. Bom, vamos buscar entender, então, inicialmente, o planejamento estratégico governamental, que é um instrumento de planejamento dentro do setor público. Nós temos diversos instrumentos e eu estou conduzindo aqui vocês para ir de um olhar amplo para o específico. Então, nós estamos indo de um planejamento no setor público, buscando compreender como que se dá o planejamento na ótica estratégica,
para depois nós chegarmos na parte de sistema orçamentário. Bom, o planejamento estratégico ele é um conjunto de processos e ferramentas que cria uma visão de futuro de longo prazo, alinhando meios e fins. Então, o planejamento estratégico ele orienta a administração pública no longo prazo, porque se estabelece uma visão de futuro e como que a administração pública vai se posicionar e como que ela vai atuar estrategicamente nesse longo prazo. Geralmente os planos estratégicos são de 10 anos, né? Tem planos aí com prazos geralmente desse período ou maior. Então, é sempre uma visão de longo prazo, onde nós queremos chegar, onde nós queremos estar enquanto administração pública. O planejamento estratégico está previsto no artigo 174 da Constituição Federal, onde o planejamento ele é colocado como um ato que é determinante para o setor público. O setor público ele tem o planejamento como um pilar determinante da sua atuação. A gestão pública ela se faz a partir de atos de planejamento. Então, o planejamento estratégico ele tem sempre uma visão de longo prazo, sempre ali, por exemplo, a redução de desigualdades, são metas que, na sua natureza, elas são de longo prazo. Precisa contar com participação social, como, por exemplo, as audiências públicas que se faz para ouvir a comunidade, e precisa buscar integração com políticas públicas, né? O planejamento estratégico precisa ter essas características. E eu quero trazer aqui um exemplo para vocês, planejamento estratégico do Ministério de Desenvolvimento Social, onde o Ministério estabeleceu um planejamento estratégico para o período de 2023 a 2026. Então, se estabeleceu missão, visão e os valores do Ministério para esse período. O planejamento estratégico ele tem sempre essa característica, né, de se estabelecer uma missão, uma visão e os valores daquele ministério ou daquela ação política, daquele programa de governo. Então, por exemplo, aqui tem como missão superar a fome, reduzir a desigualdade social e garantir a dignidade, a inclusão, a proteção socioassistencial às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, essa é a missão do Ministério para esse período de trabalho, né? Como visão, tem as políticas efetivas e de exercício de desenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional, de assistência social, de cuidado, de inclusão socioeconômica e de renda e cidadania. Tá? E se estabelece alguns valores ali alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, esse é um exemplo de planejamento estratégico que a gente encontra no setor público. Tá? Nós temos também, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, é um plano estratégico, porque estabelece metas ali de longo prazo para uma visão de futuro, né? Então, a gente tem essa ideia do planejamento estratégico governamental no setor público como sendo um plano de estratégias de atuação governamental no longo prazo. Como que se dá, então, a integração entre o planejamento estratégico e o orçamento? Como que a gente vai de um planejamento estratégico de longo prazo para um sistema orçamentário que tem um período mais curto, geralmente é médio prazo, ou no caso da LOA, que é um orçamento anual? O planejamento estratégico ele vai definir o que deve ser feito, o que nós precisamos fazer para alcançar essas metas estabelecidas no longo prazo. Então, define a estratégia. O planejamento estratégico define como nós vamos atuar. Já o sistema orçamentário, né, ou o planejamento orçamentário, define como nós vamos financiar essas atividades, a nossa atuação. Então, nós definimos metas de atuação, o que fazer, qual é a nossa estratégia no PEG, e no orçamento nós definimos como nós vamos financiar, como nós vamos garantir que essas metas, essas ações estratégicas sejam implementadas, efetivas e desenvolvidas naquele período de trabalho. E precisa ter, claro, uma compatibilidade com os instrumentos orçamentários. Então, um exemplo. Nós temos ali o Plano Nacional de Educação, que é um planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele vai definir quais são as metas dentro daquele tema de atuação, que no caso aqui é educação. Então, um exemplo, o planejamento estratégico pode definir como meta para, em 10 anos, alcançar a universalização do ensino básico. Então, nós temos uma estratégia de atuação na educação, que é a universalização do ensino básico. O plano plurianual, que é o plano de médio prazo para 4 anos de ação governamental, vai então definir que uma das ações
que nós vamos definir para alcançar essa meta de universalização do ensino básico é a construção de escolas. E vamos definir, então, quais são as regiões que vão receber essas escolas, onde nós temos maior necessidade, maior vulnerabilidade, quais são os desafios enfrentados por determinadas regiões para o alcance e o acesso ao ensino básico. A LDO, portanto, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai definir quais são as priorizações de metas anuais, né? Quais vão ser as escolas construídas em cada ano, como que vai ser a distribuição orçamentária, quais são as diretrizes e metas que nós vamos estabelecer para cada ano. E a LOA, que é o orçamento propriamente dito, a Lei Orçamentária Anual, vai então garantir os recursos anuais para essas obras. Então nós vamos ali de uma dimensão estratégica que é mais ampla, que vem do PEG, até uma ação mais efetiva ali prática, né, operacional, que consta na Lei Orçamentária Anual. Então a gente vem de uma ação estratégica para ações práticas, né, do dia a dia, do cotidiano, em vista de garantir o alcance dessa meta estabelecida no planejamento estratégico. Aqui eu trago alguns outros exemplos para compreendermos melhor, né? Então, se nós pensarmos que nós temos diversos instrumentos de planejamento no setor público, mas que eles estão sempre integrados. Então, a gente pensa, por exemplo, o planejamento estratégico de um município, que é de longo prazo, de 10 anos. Então, nós temos os planos setoriais, plano diretor, planos urbanos integrados, plano de gestão de resíduos sólidos. Nós temos diversos planos estratégicos na dimensão governamental. Então, ele tem ali uma característica estratégica e que a dimensão de desempenho é sempre a efetividade, né? Para poder alcançarmos as metas estabelecidas ao longo desses 10 anos, nós precisamos pensar um plano de governo. E esse plano de governo ele se consolida, ele se dá a partir do plano plurianual, que é um plano já de médio prazo, para 4 anos. Nós vamos entender quais são as metas previstas no planejamento estratégico e alinhar isso ao planejamento de 4 anos de médio prazo, o plano plurianual. Então, ele tem um nível mais tático. E esses planos, eles se vinculam, digamos assim, se desdobram nas leis de diretrizes orçamentárias e nas leis orçamentárias anuais, ano a ano. Tá? Então, existe esse alinhamento, onde nós temos o planejamento estratégico sendo alinhados, desdobrado no planejamento orçamentário. O estratégico define como nós vamos atuar, o que nós precisamos fazer e como nós vamos fazer. O sistema orçamentário garante o financiamento, a efetividade, a garantia dos recursos para então alcançar essas metas, certo? E aí, falando então de LDO, de PPA, de LOA, o sistema orçamentário brasileiro, a partir da Constituição Federal de 1988, ele recebe, então, né, ele tem uma inovação significativa quando se estabelece esse sistema orçamentário em 3 peças. Tá? Nós temos um sistema orçamentário brasileiro hoje que se divide nesses 3 instrumentos de trabalho, que nós vamos desenvolver eles ao longo das próximas aulas de forma mais aprofundada e específica. Então, o PPA, ele define as diretrizes, os objetivos e metas da administração para um período de 4 anos, ele é de médio prazo. Esse sistema orçamentário está previsto ali especificamente do artigo 165 até 169 da Constituição Federal. É lá que está estruturado o sistema orçamentário brasileiro atual. Nós temos a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que estabelece, portanto, quais são as metas e as prioridades para o ano seguinte, orientando, portanto, a elaboração da LOA. E a LOA detalha de forma específica, a LOA é o orçamento propriamente dito, e ela detalha as receitas previstas e as despesas para um ano de exercício. Então, esses são os 3 instrumentos, as 3 peças que formam o sistema orçamentário brasileiro. E para nós compreendermos, então, essa integração, tá? O plano plurianual ele é quadrienal, então ele é para um período de 4 anos, ele tem essa orientação de planejar. Ele é o planejamento para um período de 4 anos. A LDO, ela orienta, né, ela conecta, né, ela atua como um elo entre o PPA e a LOA. Porque o PPA vai dizer assim, esses são nossos programas para os 4 anos de atividade desse plano. E a LDO diz, portanto,
essas atividades vão ser a de cada ano, né? Eu tenho um programa para 4 anos, mas é a LDO que define o que vai ser feito em cada ano a partir desse programa de 4 anos. Então, a LDO vai estabelecer o que vai ser feito, quais são as diretrizes e as metas para cada ano, né? E a LOA é o orçamento propriamente dito, também para cada ano. Lembrando que o PPA ele é 4 anos, mas ele não coincide com o exercício de um mandato do chefe do Poder Executivo, tá? Quando um chefe do Poder Executivo toma posse lá no início do ano, ele toma posse e vai executar o 4º ano do PPA do gestor anterior. Isso para garantir a continuidade do planejamento no setor público. Porque se os 4 anos de PPA coincidissem com os 4 anos de mandato do chefe do Poder Executivo, o que iria acontecer? O chefe anterior deixaria a administração, quando o outro assumisse em 1º de janeiro, não tinha planejamento feito para ele seguir. Então, como que ele ia conduzir a administração sem um planejamento, né? Então, esses 4 anos de PPA não coincidem com os 4 anos do chefe do Poder Executivo, né? Na verdade, tem uma diferença aí de um ano. Quando ele entra, ele executa o 4º ano. Só a partir do seu 2º ano de mandato é que ele começa a executar o 1º ano do seu próprio PPA. E assim segue a lógica do planejamento, tá? Então, um exemplo, né, que nós temos aqui atualmente, no âmbito da União, do governo federal, nós temos a Lei número 14.812 de 24, que é a que institui o PPA para o período de 24 a 27. Vejam bem, o atual chefe do Poder Executivo da União e dos Estados estão exercendo um mandato que é de 2023 a 2026, certo? Ano que vem é o último ano dos atuais gestores de governo de Estado e da União. Então, percebo que quando eles assumiram em 2023, eles executaram o 4º ano do PPA anterior e elaboraram o seu próprio PPA para ser executado a partir do 2º ano de mandato. E percebam que eles deixam o governo em 2026, mas ainda tem um ano de vigência do PPA, que é o ano de 2027, que será o primeiro ano de governo do próximo gestor. Então, atualmente está em vigor o PPA para o período de 24 a 27. Nós temos a LDO aprovada ano passado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da LOA de 25. A LDO também tem aí um ano de atraso em relação à LOA, atraso entre aspas, tá? Porque como ela orienta ao orçamento anual, ela precisa ser aprovada um ano antes. E está em vigor o orçamento, a LOA, definida pela Lei 15.121 de 25, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício de 2025. Então, nós temos em vigor, na União, esses 3 instrumentos de planejamento que compõem aí o sistema orçamentário brasileiro. Então, a título de exemplo, para que nós compreendamos como que se dá essa estrutura. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar cada um desses instrumentos de forma específica, tá? Vamos então buscar aqui um histórico breve de como que se deu o desenvolvimento e a consolidação do atual sistema orçamentário brasileiro. Então, nós temos aqui uma linha do tempo, onde nós vamos discutir alguns aspectos que compõem esse histórico e tentar compreender como que se deu a evolução do sistema orçamentário no nosso país, tá? Então, nós temos ali em 1824 a primeira menção a um sistema orçamentário no Brasil. E aí, em 1824, nós tínhamos em vigor a Constituição do Império, né? Então, tem-se ali a primeira menção de um orçamento, de um sistema orçamentário no Brasil. Então, a Constituição ela estabelece, lá em 1824, que a Câmara dos Deputados deveria aprovar o orçamento anual com base em propostas do Poder Executivo. Então, já surge ali a ideia de que o Poder Executivo propõe o orçamento e o Legislativo, então, aprova, né, esse orçamento anual. O sistema era rudimentar, bem mais simples do que o que nós temos hoje, mas a gente tem ali em 1824 o surgimento, né, a primeira menção normativa institucional de um sistema orçamentário no nosso país. Seguindo em 1891, já com a Constituição da Primeira República, ela consolida a obrigatoriedade de um orçamento anual. Então, passa a ser obrigada a ideia de um orçamento que precisa ser aprovado para cada ano, com ênfase também na aprovação legislativa. Então, permanece essa ideia de que o legislativo é quem aprova o orçamento. Então,
o foco era a arrecadação e a despesa, não se tinha uma ideia de estratégica, de visão de sistema orçamentário enquanto instrumento de planejamento de longo prazo, de visão e de atuação estratégica. A ideia era simplesmente estabelecer como nós vamos arrecadar e o que nós precisamos gastar. O foco era arrecadar e gastar. O foco, então, era a arrecadação de receitas e a execução de despesas. Seguindo com a Constituição de 34, né, alguns avanços são introduzidos ali, como, por exemplo, a exigência de existir um equilíbrio entre receita e despesa, certo? Em 34, a gente tem, então, essa primeira ideia de um princípio de equilíbrio, onde o orçamento passa a ser visto como uma ferramenta de controle financeiro, sem muita integração ainda com políticas públicas, né, com essa visão de territorialidade, com essa visão social que o orçamento traz hoje. A gente tem aí, então, essa inovação, que é o aspecto do equilíbrio entre as contas públicas. Em 64, a gente tem aí uma grande novidade, onde foi estabelecida as normas gerais de direito financeiro. Essa norma está em vigor até hoje, a Lei número 4.320 de 64, que normatiza praticamente todo o regramento que a gente conhece enquanto normas de sistema orçamentário. Então, essa lei ela estabeleceu como que deveria ocorrer a elaboração e o controle dos orçamentos públicos e criou também a ideia de um orçamento-programa, a definição do orçamento-programa, onde eu vinculo os gastos a objetivos, onde eu não tenho mais a ideia de um orçamento simplesmente para arrecadar e gastar, desvinculado da política pública, né? Em 64, a gente passa a ter esse olhar de um orçamento-programa. O orçamento ele precisa estar vinculado à política pública, aos programas de atuação do governo, àquilo que se tem como objetivos específicos para a racionalidade e a atuação da gestão pública. E 88, claro, a Constituição Federal consolida o modelo que a gente conhece hoje como sistema orçamentário. A gente tem aí a criação do PPA, né, essa inovação que é apresentada pela Constituição Federal, onde traz ali o PPA como um planejamento de 4 anos, com diretrizes, metas, né, ações de atuação, e consolida também as diretrizes orçamentárias, né, que definem as prioridades anuais, e a LOA, então, como o orçamento propriamente dito. A Constituição Federal, então, consolida, né, estabelece o sistema orçamentário brasileiro como sendo esse sistema composto por essas 3 peças. E aí a gente tem também um PPA, um orçamento como um todo, muito focado na participação social, na política pública, na educação, no equilíbrio. A gente tem alguns aspectos orçamentários ali que passam a ser definidos na Constituição Federal de 88, que trazem esse olhar social, esse olhar do orçamento enquanto instrumento de participação social, de redução de desigualdades, de garantia de políticas públicas, um orçamento não mais desvinculado dos interesses da coletividade. Em 2000, nós temos, então, a Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe diversos aspectos que impactaram o sistema orçamentário, com foco na gestão fiscal responsável. Então, a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz alguns limites para despesas, metas fiscais, obrigatoriedade de transparência, de equilíbrio. Tá? Então, ela foi fundamental para a garantia de equilíbrio, de transparência e de responsabilidade também na gestão orçamentária no setor público. No ano 2000 em diante, a gente tem aí alguns impactos, como o orçamento participativo e a ideia de sustentabilidade, principalmente a ideia de equilíbrio de contas públicas. Então, a gente passa a perceber um envolvimento maior do povo, uma atuação social maior no desenvolvimento do orçamento. Então, a partir de 1980, ali, a gente percebe na história alguns estados e municípios promovendo participação cidadã na alocação dos recursos, especialmente nas ações de educação, ações socioambientais. Então, o orçamento começa a ter essa característica de orçamento participativo, onde as pessoas começam a ser ouvidas, apresentando suas demandas, suas necessidades coletivas. Em 2016, com a Emenda Constitucional 95, nós temos aí estabelecido o limite para o crescimento das despesas públicas vinculadas à inflação pelo período de 20 anos,
onde isso impactou áreas, né, como educação, saúde, né, foi a emenda constitucional do teto de gastos para manter o equilíbrio das contas públicas. E do ano 2020 adiante, nós temos aí a crise decorrente da pandemia da Covid-19, que gerou aspectos econômicos, impactos econômicos importantes e que precisou trazer para o orçamento essa característica de flexibilidade, né? Então, nós passamos a ter aí um foco do orçamento em saúde, em assistência social, em sustentabilidade. Passamos a olhar o orçamento como um instrumento também que precisa ter flexibilidade em relação às urgências, às demandas e às necessidades da comunidade. Tá? Esse foi um histórico breve para a gente entender como que se deu essa evolução. Então, a gente vê uma primeira menção lá em 1824, na Constituição do Império, e como que isso vai se desenvolvendo até nós chegarmos na estrutura que nós temos hoje de sistema orçamentário, a consolidação do sistema como sendo essas três peças fundamentais para a gestão pública, a redução de desigualdades, a atuação social da gestão pública e a garantia dos interesses da coletividade. Avançando em nossos estudos, nós vamos discutir, então, os princípios orçamentários, que são as regras básicas que conferem racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Tá? Então, nós temos alguns princípios que vão regulamentar, que vão orientar a elaboração da proposta orçamentária e que orienta todo o sistema orçamentário. E é importante a gente compreender o princípio como sendo não sendo uma norma, não sendo uma lei, mas sendo realmente ali uma coluna, né, que sustenta toda a ideia do sistema orçamentário. São princípios que eu preciso observar, não somente enquanto filosofia, mas enquanto realmente uma regra básica para poder garantir a eficiência do sistema orçamentário. Esses princípios estão previstos na Constituição Federal ou na Lei número 4.320 de 64, que orienta a elaboração e controle dos orçamentos públicos. Os princípios valem para todos os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, e são disciplinados, né, como eu comentei, tanto por normas constitucionais, infraconstitucionais, quanto doutrinárias. Eu vou discutir e apresentar para vocês aqui 6 princípios, que são os que estão previstos na Constituição e na Lei 4.320, mas existem outros princípios que a gente encontra de forma implícita ali na Lei de Responsabilidade Fiscal, como o princípio da transparência. Existem outros princípios que a gente encontra na doutrina, especificamente na doutrina de direito administrativo, a gente encontra alguns novos princípios ali estabelecidos, mas o que nós vamos discutir nesse momento aqui são os 6 princípios que nós encontramos de forma clara e explícita na Constituição Federal e na Lei 4.320. Então, vamos ao primeiro princípio, que é o princípio da unidade ou totalidade. De acordo com este princípio, o orçamento deve ser uno, ou seja, cada ente governamental, isto é, a União, cada Estado, cada município e o DF, eles devem ter e elaborar um único orçamento. Eu não posso ter mais de um orçamento vigente para um mesmo ente federado. Por exemplo, um determinado município, ele não pode ter em vigor mais de um orçamento público para aquele mesmo município. E aqui a gente não pode confundir o seguinte: o orçamento, ele considera a estrutura da administração pública daquele município. Então, aquele município, ele tem as suas secretarias, ele tem as suas autarquias, fundações, ou, em alguns casos, tem empresas públicas, e cada órgão e cada entidade tem o seu próprio orçamento, mas não é um orçamento único que está desvinculado do orçamento do ente maior, que é o município. Então, por mais que cada órgão e cada entidade, cada a parte da estrutura da administração pública direta e indireta daquele ente tenha o seu orçamento, o todo forma um único orçamento. Tá? Então, esse princípio é mencionado lá no artigo 2º da 4.320 e visa evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma pessoa política, ou seja, União, Estados, municípios e DF.
Dessa forma, todas as receitas previstas e as despesas fixadas para cada exercício integra um único documento legal dentro de nível do mesmo nível federativo, né? Que no caso é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, para cada ente, eu tenho apenas uma LOA vigente naquele exercício. O princípio da universalidade vai dizer que a LOA de cada ente federal deve conter todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, de todos os órgãos, entidades, fundos, fundações mantidas pelo poder público. Então, quando eu penso na estrutura da administração pública daquele ente, tudo que compõe a estrutura da administração pública daquele ente precisa apresentar suas respectivas receitas e despesas nesse mesmo orçamento. Então, não há nenhum órgão, nenhum poder, nenhuma entidade, nenhum fundo fora do orçamento daquele ente. Assim como não existe nenhuma receita, nenhuma despesa que esteja também fora daquele orçamento. Então, isso é a universalidade. Além de eu ter um único orçamento para cada ente federado, esse único orçamento envolve universalmente todos os órgãos e entes que compõem aquela administração. Tá? Então, são dois princípios que estão ali conectados, são importantíssimos e previstos no artigo 2º da Lei número 4.320. Avançando, nós temos um outro princípio, que é o princípio da anualidade ou periodicidade. Esse é até mais simples de compreender, porque o próprio nome já nos sinaliza o que ele quer dizer. Então, conforme este princípio, o exercício financeiro é o período ao qual se refere a previsão das receitas e a fixação de despesas na Lua. Também está ali no artigo 2º da 4.320, e de acordo com esse artigo, a LOA tem sempre uma referência anual. Eu tenho sempre a LOA definida para um exercício financeiro, ou seja, para um ano. E esse exercício financeiro ele sempre coincide com o ano civil. Então, eu posso inferir que a LOA ela é sempre elaborada para um ano, e que esse ano coincide com o ano civil, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, essa é uma regra básica da elaboração orçamentária. Eu não posso ter um orçamento para 2 anos, para 6 meses. Meu orçamento ele é sempre para um ano. O princípio da exclusividade ele está previsto no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal. Ele estabelece que a LOA não pode conter nenhum dispositivo que seja estranho, ou seja, diferente da previsão de receita e da fixação de despesa. A LOA só pode contar com isso. Né? Eu só posso constar na LOA a previsão de receitas e a fixação de despesas. Tem algumas ressalvas dessa proibição, como no caso de autorização de créditos suplementares, quando eu quero reforçar alguma dotação orçamentária, aumentar o valor de alguma despesa ou prever uma nova despesa, e também a contratação de operações de crédito. Tá? Tem algumas exceções, além desses aspectos, a LOA, que é a lei, não pode tratar de outro assunto, não pode trazer ali o que a doutrina chama de jabuticabas. Né? Então, a LOA ela precisa tratar exclusivamente de previsão de receita e fixação de despesa, com exceção desses aspectos, que é a abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito pelo ente público. E aí, por fim, os dois últimos princípios, nós temos aqui o princípio do orçamento bruto, previsto no artigo 6º da 4.320, que vai dizer que o registro das receitas e das despesas na LOA precisam ser feitos pelo valor total e bruto. Eu não posso prever não posso prever qualquer tipo de dedução e não posso apresentar esses valores pelo seu valor líquido das deduções. Né? A receita vai apresentada em valor bruto e a despesa também em valor bruto e total. E o último princípio, que está previsto na norma constitucional ou infraconstitucional, é o princípio da não afetação ou não vinculação. Isso quer dizer que, de acordo com a Constituição, esse princípio ele veda a vinculação da receita de impostos, lembrando que a receita decorrente, né, oriunda de arrecadação de impostos, a qualquer órgão, fundo ou despesa. Eu não posso, por exemplo, vincular a arrecadação de um imposto para um órgão. Não posso dizer, por exemplo, que a LOA consta lá que toda a receita decorrente, por exemplo, de IPTU vai ser gasta na educação.
Ou seja, eu estou vinculando uma receita de imposto a um programa, a uma atividade, a um órgão do governo, né, que é a Secretaria de Educação. Eu não posso fazer essa vinculação com a arrecadação de impostos, tá? Exceto algumas exceções, como o caso da repartição do produto da arrecadação de impostos e outros temas que estão na Constituição, que parte da arrecadação de alguns impostos são repartidos entre os entes federados. Então, por exemplo, a receita de ITR, de Imposto Territorial Rural, ele é repartido entre a União e o Estado, né? O IPVA, né, ele é repartido entre o Estado e os municípios onde estão registrados os veículos. Então, tem algumas exceções em relação a isso, que é a exceção de repartição de produto de arrecadação de impostos. Mas, em regra geral, não posso fazer nenhum tipo de vinculação de dependência de uma receita de imposto a qualquer órgão, fundo ou despesa que esteja previsto no orçamento, certo? Esses foram, então, os 6 princípios que estão previstos ali, ou na Constituição ou na 4.320. Existem outros, que são apresentados por outras normas, como eu falei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz o princípio da transparência, da publicidade. Eu tenho outros previstos na doutrina, né, que comenta, né, que explica e traz a teorização desse normativo institucional que a gente está discutindo, mas eu quis trazer esses 6 que são os principais previstos na Constituição e na Lei 4.320. Avançando na nossa temática, nós vamos tratar então brevemente do ciclo orçamentário, né? O processo de aprovação desses 3 instrumentos, né, o PPA, LDO e LOA, de uma forma bem simplificada, ele ocorre em 4 fases. Então, o Poder Executivo ele é responsável por elaborar o projeto de lei, né? Faz-se, então, um planejamento, uma estrutura administrativa para conduzir esse processo. Quando, então, tem-se definido o planejamento, se elabora um projeto de lei. Esse projeto de lei ele é apresentado ao Poder Legislativo correspondente. O Poder Legislativo, então, vai discutir, alterar e aprovar o projeto de lei. Ele é, então, devolvido ao Poder Executivo, onde o Poder Executivo sanciona e promulga essa lei, podendo propor, inclusive, alguns vetos ao texto aprovado. E depois devolve ao Poder Legislativo para alterar ou rejeitar os vetos propostos pelo Poder Executivo. Então, tem essa dinâmica de trabalho aqui entre o Executivo e o Legislativo. Então, o Executivo é responsável por elaborar e submeter essa proposta ao Legislativo, e este é responsável, então, por discutir, alterar e aprovar esse projeto de lei. Os prazos de cada fase estão estabelecidos nas constituições, no caso, na Constituição Federal, na Constituição de cada estado e na Lei Orgânica dos municípios, né? Esses instrumentos normativos são responsáveis por definir quais são os prazos para elaboração, submissão de propostas, enfim, todo o prazo do ciclo orçamentário. Tá? Por exemplo, na União, quando a gente pensa nas leis orçamentárias, o artigo 165 ali da Constituição Federal, alinhado com a ADCT, traz esses prazos para o caso da União. Então, por exemplo, qual é o prazo para enviar ao Poder Legislativo essas leis? O PPA é enviado até 4 meses antes do final do primeiro exercício financeiro do mandato do governo. Lembrando que quando o chefe do executivo assume o seu governo, ele precisa executar o 4º ano do PPA do chefe anterior e elaborar o próximo, certo? Então, até 31 de agosto, o chefe do Poder Executivo precisa enviar ao Legislativo o projeto de lei do PPA. Isso ocorre aí no primeiro ano do seu mandato de governo. A LDO é enviada até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Então, até 15 de abril deve ser enviado o projeto de lei da LDO. E a LOA até 4 meses antes do final do exercício financeiro anterior à sua vigência, que é 31 de agosto, certo? Então, é enviado um ano antes. Qual é o prazo que o Legislativo tem para devolver esses projetos ao Poder Executivo? O PPA é até encerramento da sessão legislativa do ano de envio, 22 de dezembro. A LDO até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, 17 de julho. E a LOA até o encerramento da sessão legislativa do ano do seu envio, que é 22 de dezembro. Né?
PPA tem vigência de 4 anos, a LDO de 18 meses, porque ela é aprovada um ano antes e orienta a elaboração da LOA, e a LOA tem um prazo de 12 meses. Tá? Isso é a regra para a União, porque os estados, o Distrito Federal e os municípios podem disciplinar esse tema. Tá? Os estados e o Distrito Federal podem disciplinar isso por meio de lei complementar, ou fixando prazos para edição nas suas próprias constituições estaduais ou a lei orgânica do DF, e os municípios também podem dispor disso sobre, aliás, por meio de lei complementar ou nas suas respectivas leis orgânicas, né? Desde que obedeçam aquilo que está previsto ali na Constituição Estadual. Bom, em termos práticos, isso significa dizer que a União tem isso definido na Constituição Federal, e os estados, Distrito Federal e municípios vão estabelecer esses prazos para envio das leis com base nas suas constituições ou leis orgânicas, e esses prazos podem, inclusive, ser distintos daqueles praticados pela União. Tá? A título de exemplo aqui, nós temos os prazos aqui da União, que eu já tratei, mas no Tocantins, como que funciona isso de acordo com a Constituição do Estado e com a Lei Complementar 78 de 2021. Ó, a LDO, certo? O prazo para enviar para o Legislativo é até 15 de dezembro. Tá? Se for no primeiro ou no último ano de mandato do chefe, isso pode ser feito até 15 de outubro, certo? E o prazo para o Legislativo devolver é 20 de dezembro. O PPA, regra geral até 15 de novembro, mas se for o primeiro ano de mandato, 30 de novembro. E no caso do Legislativo, eles têm até 20 de dezembro para devolver o projeto de lei. A LOA também até 15 de novembro, se for o primeiro ano do mandato, até 30 de novembro, primeiro e último, tá? Se for o primeiro e último, até 30 de novembro, e o prazo para devolver também 20 de dezembro. Então, é praticamente ali os mesmos prazos do PPA. Então, isso, para você confirmar qual é a regra do seu estado, do seu município, precisa consultar a Constituição Estadual ou a lei orgânica, no caso do município. Tá? Mas esses prazos da União são definidos pela Constituição Federal, e aí cada estado e município define os seus prazos com base nas suas respectivas constituições ou leis orgânicas, tá bem? Bom, pessoal, resumindo então a nossa aula de hoje, né, nesse tema dos fundamentos do planejamento do setor público, nós discutimos que o planejamento ele orienta as ações governamentais que visam o desenvolvimento, a redução de desigualdade, a garantia de direitos e a gestão pública como um todo. Nós percebemos que o planejamento estratégico ele está alinhado com o sistema orçamentário, que esse planejamento estratégico ele define o que deve ser feito e como nós vamos atuar, enquanto o orçamento define como nós vamos financiar essas ações, essa atuação estratégica. Vimos também que a Constituição Federal de 88 estabelece o sistema orçamentário brasileiro como sendo composto por 3 peças fundamentais: PPA, LDO e LOA, que nós vamos estudar ao longo das próximas aulas. Vimos os princípios orçamentários, especificamente os principais, previstos na Constituição e na Lei 4.320, princípio da unidade ou totalidade, princípio da universalidade, princípio da anualidade ou periodicidade, exclusividade, orçamento bruto e o princípio da não afetação ou da não vinculação. E aí discutimos, por fim, o processo de aprovação desses instrumentos, que envolve diversas fases entre o executivo e o legislativo, e vimos os prazos que são praticados pelos entes da federação para esse ciclo orçamentário. Então, a União pratica aquilo que está previsto na Constituição Federal, enquanto estados, Distrito Federal e municípios disciplina isso por meio de suas respectivas constituições ou leis orgânicas. Né? Essas leis orçamentárias seguem os prazos ali que são definidos. Eu deixei então aqui no material de vocês alguns recursos que vocês podem utilizar para complementar o que foi estudado. Tem recursos de leitura, tem cursos que vocês podem fazer para complementar os estudos, e também videoaulas que vocês podem assistir para continuidade e complementariedade dos estudos. E aqui as referências básicas que foram utilizadas, certo? Então, muito obrigado pela sua presença e sua participação na aula de hoje. Encontro você no nosso próximo encontro. Até lá!